Muito bem, então nós vamos dar início à nossa segunda aula deste curso de Mariologia. Nós estamos estudando o título da Bem-aventurada Virgem Maria enquanto Mãe de Deus. Na aula passada, foi também a primeira, nós comentamos brevemente o plano de ensino, comentamos a ementa, os objetivos, citamos e dizemos do porquê escolhemos as referências bibliográficas deste curso. Nós também já estudamos a natureza e o objeto da Mariologia e vimos o que é um dogma. Esta foi a introdução que fizemos na aula passada deste curso de Mariologia e já na aula passada nós começamos a estudar o primeiro dos 4 dogmas marianos, teotocos. Na aula passada nós começamos os estudos acerca da Virgem Maria enquanto Mãe de Deus, de uma maneira mais introdutória. É na aula de hoje que nós vamos começar a aprofundar e olhar de maneira mais próxima este que é o dogma mais antigo acerca da Virgem Maria. Nós dissemos na aula passada que a Igreja crê que a Virgem Maria é Mãe de Deus e que, portanto, 3 coisas aconteceram simultaneamente. A primeira delas, o Espírito Santo fecundou o primeiro óvulo amadurecido da Virgem Maria. Simultaneamente a isto, Deus, enquanto Trindade, criou a partir do nada a alma espiritual de Cristo e infundiu no corpo. E terceiro, o Verbo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus, se uniu ao corpo e à alma de Cristo desde este instante da fecundação. Então nós temos a união da natureza humana, corpo e alma, e a união da natureza divina na única pessoa de Cristo. E a Virgem Maria é mãe da pessoa de Cristo, portanto, logo, Mãe de Deus. Nós vamos hoje estudar de uma maneira mais profunda este dogma e vamos fazer uso dos textos do Padre Antônio Roemarim no seu livro, A Virgem Maria, tal como está indicado na nossa bibliografia. O trecho que indiquei a vocês para que fosse lido está entre as páginas 92 até a 100 deste livro do Padre Antônio Roemarim. Nós vamos então agora citar, comentar, analisar o texto que está na página 92. O gato sempre vai ter presente. Nós vamos então, num primeiro momento nesta aula, falar de algumas noções prévias, de alguns pressupostos que são importantes para que estudemos com profundidade este dogma da maternidade divina da Virgem Maria. E são 4 os pressupostos que o Padre Antônio Roemarim vai explicar aqui. Primeiro, o conceito de natureza, isso é parágrafo 66. Segundo, o conceito de pessoa, parágrafo 67. O conceito de geração, 68. E por fim, no parágrafo 69, o termo, o fim da geração nos seres intelectuais ou racionais. Então nós vamos, primeiramente, analisar estes 4 pressupostos muito importantes para que nos aprofundemos na teologia deste que é o dogma mais antigo da Virgem Maria. Diz então aqui o texto: para compreender, na medida do que é possível, o verdadeiro significado e alcance da divina maternidade, com tudo que ela implica e leva consigo, devemos ter em conta alguns pressupostos indispensáveis. Os principais são os seguintes. Por que diz aqui, na medida do que é possível? É claro, enquanto nós estamos peregrinando nessa vida terrena, nós olhamos para as verdades de fé com a mediação da revelação divina. Então, nessa vida terrena, enquanto estamos peregrinando nessa vida terrena, nós não temos condições de conhecer diretamente as verdades acerca de Deus. Coisa que nós somente conseguiremos fazer no céu, na visão beatífica. O objeto primário da visão beatífica é o conhecimento da essência divina. O objeto secundário, um dos objetos secundários da visão beatífica, é o conhecimento direto, sem mediação alguma, de todas estas verdades acerca de Deus. Então aí vai a pergunta teológica, a primeira delas da aula de hoje. Deus revelou tudo de si para nós?
mediante a revelação divina? Né? Mediante a história da salvação? Sim ou não? Não, exato. Deus não revelou tudo de si a nós ao longo da história da salvação. Por isso que São Paulo vai dizer que, aliás, São João vai dizer que aquilo que os santos esperam poder contemplar no céu são coisas que os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem. Né? Então Deus revelou a nós as verdades de fé que eram necessárias à nossa salvação. Daí Santo Tomás de Aquino afirmar que do conhecimento da verdade depende a nossa salvação. Né? Deus revelou tudo de si, tudo que era necessário para a nossa salvação, não tudo o que Ele é. Deus não revelou todo o seu mistério. Deus nos deu a conhecer as verdades necessárias à nossa salvação. Mas, no céu, nós poderemos contemplar a Deus face a face. Então conheceremos a essência divina e nos uniremos a Deus plenamente. Todavia, nessa vida terrena, nós apenas conheceremos aquilo que Deus quis revelar de si e com a mediação da revelação divina, com a mediação da fé. Não é, portanto, um conhecimento direto, é um conhecimento mediado. Por isso que São Paulo vai dizer, né, que nós conhecemos as verdades acerca de Deus como que por um espelho, né? Refletida como que por um espelho. Essa é a revelação divina. Né? Não é diferente com o objeto de estudos da Mariologia, as verdades de fé acerca da bem-aventurada Virgem Maria. São mistérios de fé. Né? A razão teológica consegue especular, consegue conhecer boa parte deste mistério, mas durante essa vida terrena é impossível esgotá-lo, conhecê-lo até o fim, coisa que só será possível no céu, na visão beatífica. É por isso que tem aqui essa explicação. É para compreender, na medida do que é possível nessa vida terrena, a verdade e o alcance da divina maternidade, nós precisamos de 4 pressupostos. O primeiro deles, parágrafo 66, o conceito de natureza. Então nós vamos explicar o que é natureza e vamos dizer na sequência porque é importante conhecer o que é a natureza para entendermos este dogma mariológico da maternidade divina da Virgem Maria. Natureza aqui nós precisamos desvincular o significado dessa palavra tal como a entende o senso comum. Quando nós corriqueiramente pronunciamos essa palavra, na mente das pessoas logo vem natureza, árvore, floresta, animais, selva, não é nada disso. Na filosofia e na teologia, esta palavra, natureza, ganha um significado muito mais profundo do que este. É atrás desse significado que nós vamos agora ir atrás com nossas reflexões, com nossos raciocínios. Então diz o texto, por natureza, em grego, physis, ou também ousia, então essas são as 2 palavras gregas, né, para designar a natureza, physis. A palavra physis podemos traduzi-la literalmente por natureza. A palavra que está na sequência, ousia, essa palavra, ela significa literalmente, a tradução dela literal é substância. Tá? Então aqui o Padre Antônio Rui Marim coloca mais ou menos como sinônimos, mas não são. Tá? Então se nós fôssemos traduzir literalmente, aqui sim, natureza. Aqui, substância. Já vamos ver a diferença das 2 palavras. Por natureza, se entende na filosofia a essência mesma de uma coisa. E isto é importante, essa frase é importante. Natureza é sinônimo para essência. Daí que Santo Tomás de Aquino, na sua juventude, vai escrever este opúsculo muito importante para a história da filosofia e também da teologia, o ente e a essência. É que ele vai nos explicar o que é o ente, o que é a essência, e vai distinguir a essência das substâncias compostas e das substâncias simples.
Então aqui se faz importante uma explicação que vou dar brevemente aqui, mas que em outros contextos já explicamos de uma maneira muito profunda, e alguns de vocês talvez estejam cansados de ouvir falar disso. Né? Nós temos um arco ontológico. Né? Esse arco ontológico, ou seja, o arco que contempla todas as naturezas existentes, ele pode ser dividido em dois grandes grupos. No primeiro grupo nós temos as substâncias compostas, os entes compostos. No outro grupo nós temos as substâncias simples. Né? Então no primeiro grau de ser nós temos os entes inanimados, como a pedra. No segundo grau de ser nós temos os vegetais, como a planta, que tem uma perfeição a mais, além de matéria como as pedras, tem funções vegetativas. No terceiro grau de ser nós temos os animais, que além de terem matéria, funções vegetativas, possuem os sentidos, uma perfeição a mais. Acima dos animais estão os seres humanos, nós, né? Porque nós, além de termos matéria, funções vegetativas, funções sensitivas, temos uma perfeição a mais no ser, a inteligência, vontade e memória, a imagem de Deus, propriamente dito, uma alma espiritual, imortal, a imagem e semelhança de Deus. Né? Estas quatro naturezas são substâncias compostas. Eu caí muito desse caso. Estas quatro naturezas, né, elas são substâncias compostas. Isso significa o quê? Estas naturezas, elas são a junção de matéria e forma. Né? Matéria e forma, no caso dos vegetais, animais, ser humano, corpo e alma. Mas os vegetais, os animais possuem uma alma mortal, que não tem a imagem de Deus. Nós, seres humanos, possuímos uma alma imortal, a imagem e semelhança de Deus. Portanto, quando nós investigamos a essência dessas naturezas, nós temos que citar matéria e forma. É o primeiro grupo dentro desse arco ontológico. Né? O segundo grupo dentro do arco ontológico é justamente das substâncias simples, como são os anjos e Deus. Ora, nos anjos, a essência coincide com a substância. Nos anjos, a natureza, que é o mesmo que a essência, coincide com a substância, porque os anjos, nós dizemos que eles são substâncias simples, puro espírito. Não são, portanto, compostos de matéria e forma. No anjo não há matéria, nem a menor matéria sutil, o anjo é puro espírito. Né? Então a natureza, a essência coincide com a sua substância, são o mesmo nos anjos. Agora no homem não. Né? Quando nós perguntamos qual é a natureza, qual é a essência do homem, é a junção de duas substâncias, corpo e alma, matéria e forma, e por isso somos chamados de substâncias compostas. Né? Em Deus, a mesma coisa que os anjos. Né? Deus é uma substância simples enquanto trindade, ou seja, puro espírito. Então em Deus a natureza, a essência divina coincide com a sua substância. São o mesmo. Né? O padre Antônio Rui Marinho está dizendo aqui, portanto, natureza se entende na filosofia pela essência de uma mesma coisa. Mas agora já sabemos, há uma diferença entre natureza e substância, no caso dos 4 primeiros graus de ser: entes inanimados, vegetais, animais, ser humano. Né? Claro, estou tentando resumir aqui os trocentos livros da metafísica aristotélica. Né? Teria muito mais para dizer do que isso que estou dizendo aqui, mas é o essencial para que possamos entender o texto. Né? Então, por natureza, nós entendemos na filosofia a essência de uma mesma coisa. A natureza responde a seguinte pergunta: o que é isto? O que a coisa é? Quando nós estamos investigando sobre a natureza, sobre a essência, nós estamos interrogando, nós estamos perguntando justamente isto: o que a coisa é? O que é um homem? Uma substância composta de corpo e alma. Corpo, carne e ossos, alma puramente espiritual com suas potências. No
caso do homem, a imagem e semelhança de Deus, imortal, tem começo e não tem fim, subsistente, a alma não termina depois da morte corporal. Então, quando nós nos perguntamos sobre o que é um homem, nós podemos responder a esta pergunta justamente dessa forma, dizendo que o homem é uma substância composta, um composto, uma soma, uma junção de duas substâncias, corpo e alma, matéria e forma, né? Por exemplo. Então, quando nós investigamos acerca da natureza, estamos fazendo essa pergunta: o que é isso? Ao que se responde: isto é uma pedra, isto é um animal, isto é um homem. A resposta indica a natureza da coisa em questão, que a constitui em uma determinada espécie distinta de todas as demais. Então, nós poderíamos citar o arco ontológico, dentro do qual nós temos diversas naturezas, e algumas dessas naturezas são mais perfeitas do que outras. Por quê? Porque possuem uma perfeição a mais no ser, uma perfeição a mais, perfeição esta ontológica. A pedra não cresce, não produz folhas, flores e frutos, não morre, não tem vida. A planta sim. A planta tem uma perfeição a mais no ser que a pedra. Os animais, além de terem funções vegetativas, têm os 5 sentidos, pelos quais podem apreender o mundo real. Uma perfeição a mais no ser. No entanto, o cachorro, o gato, os animais não possuem inteligência, livre-arbítrio, vontade. Nós sim, nós seres humanos sim. Portanto, além de termos matéria, funções vegetativas, sensitivas, temos o intelecto, a razão, a perfeição a mais no ser. Dentro desse arco ontológico, algumas naturezas são mais perfeitas do que outras, portanto, com dignidade maior do que outras. Os anjos estão acima de nós, e acima dos anjos, claro, está Deus. O primeiro princípio, segundo Aristóteles, de todas as coisas que existem. Muito bem. Uma mesma natureza, embora não numericamente a mesma, mas apenas especificamente, pode ser compartilhada por muitas coisas ou pessoas. O que ele está dizendo aqui? Ora, uma mesma natureza, uma mesma essência, ela pode estar presente em diversas coisas ou pessoas ao mesmo tempo. Mas vamos entender isso. Vamos pegar como exemplo a natureza humana. Todos nós somos seres humanos. Portanto, somos especificamente iguais. Especificamente vem de espécie. Todos nós, seres humanos, somos especificamente iguais, porque todos nós temos a natureza humana. Todos nós temos corpo e alma. No entanto, todos nós que temos a mesma natureza, somos numericamente distintos. Eu não sou o que vocês são, vocês não são o que eu sou. Somos numericamente distintos porque temos uma identidade, uma personalidade distinta, completamente distinta uns dos outros, de tal forma que nunca houve na história, nem nunca terá alguém igual a nós. Mesmo os irmãos gêmeos, siameses, embora tenham aparência igual, têm personalidade completamente distinta, são seres pessoais numericamente distintos uns dos outros. Tá bem? E assim vemos que há milhões de homens que todos têm a mesma natureza específica, ou seja, todos são homens. A diferença da pessoa, que como veremos em seguida, é em cada caso única e intransferível. Por que este estudo acerca da natureza é importante para entendermos este dogma mariano? Porque, como afirmamos na semana passada, o dogma da maternidade divina da Virgem Maria está ligado ao mistério da encarnação. E o que é o mistério da encarnação? Senão a união de duas naturezas. Duas naturezas completamente distintas na única pessoa de Cristo. Então, em Cristo, nós temos aquilo que chamamos de união hipostática. A união de duas naturezas radicalmente distintas. A natureza divina, a essência divina, o Verbo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, consubstancial ao Pai e ao Espírito, eterno, imaterial, imutável,
natureza divina, que se une à natureza humana. E já sabemos, a natureza humana é composta de corpo e alma. Então, se Cristo, para nos salvar, quis, escolheu, deliberou se encarnar, ora, ele deve assumir a natureza humana por completo. Para assumir a natureza humana por completo, é preciso existir em Cristo corpo e alma, reais, iguais aos nossos. Cristo foi em tudo igual a nós, sua natureza humana, em tudo igual a nós, exceto no pecado. Tá certo? Então, este pressuposto é importante para entendermos esse dogma mariano, porque justamente toca o mistério da encarnação. Um dos objetos da cristologia, o mistério da encarnação, união de duas naturezas na única pessoa. Pois bem, estamos falando de pessoa. A pessoa é justamente o segundo pressuposto que nós vamos estudar com o parágrafo 67 do Padre Antônio Goimarim neste livro. Falemos agora então do conceito de pessoa. O que é pessoa? Diz então o texto: a diferença da natureza, que responde, como temos dito, a pergunta, que coisa é isso? A pessoa, em contrapartida, responde a pergunta, quem é este? Então, a pessoa, o conceito de pessoa, responde a seguinte pergunta: quem é este? Pergunta que aponta para um ser pessoal, com personalidade, com identidade. Então, a pessoa, em contrapartida, responde a pergunta, quem é este? E aponta para o sujeito. Este é João, este é Pedro, este é Paulo. Seres pessoais. Que realiza operações mediante sua natureza racional. A pessoa se refere sempre a uma natureza intelectual ou racional. Deus, o homem, o anjo, da qual se aponta o sujeito. Deus Pai, João, Pedro, Gabriel, Rafael. Essa frase também é importante. A pessoa, portanto, sempre se refere a uma natureza intelectual ou racional. Quais são as naturezas, dentro desse arco ontológico, que são racionais? Deus, claro. O motor imóvel, o princípio de todas as coisas. Deus é um ser pessoal. Abaixo de Deus, os anjos. Todos os anjos são seres pessoais. Quem fez o curso do semestre passado de angiologia, demonologia, viu isso? Todos os anjos são seres pessoais, e por isso, inclusive, todos os anjos têm nome. Nós não temos condições de saber dos nomes de todos os anjos. Nos foi revelado apenas 3 nomes. Miguel, Gabriel, Rafael. Estão nas Sagradas Escrituras. Fora disso, é muito complicado afirmar qualquer outro nome de anjo. Nós temos a certeza desses 3, mas sabemos, todos os anjos têm nome, são seres pessoais. E os homens? Nós, seres humanos, somos, cada um de nós, seres pessoais. Mas os animais não são seres pessoais. As plantas, muito menos, não são seres pessoais. Os entes inanimados, menos ainda. Diga-se de passagem, hoje em dia tem muita gente por aí tratando animais como pessoa. Então nós temos uma inversão da realidade, uma inversão dessa hierarquia ontológica, mas isso é só uma nota de rodapé. Apenas 3 naturezas são consideradas seres pessoais. Deus, os anjos, os homens. A simples natureza pode referir-se tanto a seres intelectuais, racionais, como também a irracionais. Então, quando nós nos perguntamos sobre a natureza, a essência de todas as coisas, quando nós nos perguntamos o que é isso, o estudo acerca da natureza, o estudo acerca da essência, se dirige tanto a entes racionais quanto a entes irracionais. Então, nós podemos falar da natureza, da essência da pedra,
Podemos falar da essência da natureza dos animais, dos anjos. Agora, quando nós estamos nos perguntando, quando nós estamos investigando filosófico e teologicamente acerca da pessoa, apenas 3 naturezas se encaixam dentro dessa descrição de seres pessoais: Deus, os anjos e os homens. É isso que ele está dizendo ali. A natureza, portanto, designa a coisa, o que a coisa é. A pessoa designa o eu. Tá? A pessoa designa o eu. Quem somos nós? Daí que, na única pessoa de Cristo, no único eu de Cristo, existe a união de 2 naturezas distintas. A natureza divina, verbo, a natureza humana, corpo e alma. Unidas, as 2 naturezas, no único eu, na única pessoa de Cristo, ou na única subsistência, que é a pessoa do verbo, o eu do verbo. E o eu, ou seja, quem é Cristo, é impossível separá-lo, não é impossível fragmentá-lo, existe apenas um único eu. Existe apenas uma única pessoa de Cristo. E a Virgem Maria é mãe da única pessoa de Cristo. Portanto, ela é mãe de Deus, uma vez que Cristo é Deus. Por isso esse pressuposto é muito importante para este dogma. A pessoa, o eu estou na página 93, para quem está acompanhando, lá em cima. A pessoa, o eu, é sempre única e intransferível. O eu, a pessoa, diz respeito à identidade, à personalidade, da qual a subjetividade é uma das características. Então, o eu é sempre único e intransferível. Também, no nosso caso, como afirmamos há pouco, nunca existiu nem nunca existirá alguém igual a nós, com nossa identidade, com nossa personalidade, com o nosso eu. É por isso também que a morte corporal, a primeira morte pela qual todos nós vamos passar, que é a separação do corpo e da alma, sempre retomo isso, porque isso é muito importante. A morte corporal não põe fim ao eu, a quem somos, a nossa identidade. E isso é objeto de estudos da escatologia, né? Mas que joga luzes à nossa compreensão desse pressuposto. Né? Quando nós morrermos, e vamos morrer, né? O corpo separar-se-á da alma, o corpo será sepultado, apodrecerá e aguardará no sepulcro o juízo final, a ressurreição dos mortos, mas nossa alma comparece diante da presença de Deus. Tudo que somos, a nossa história, a nossa identidade, as nossas memórias, tudo isso é conservado na alma, que é subsistente, como afirma Santo Tomás, nas questões disputadas sobre a alma. Por exemplo, tem outros textos, inclusive o Magistério da Igreja. Então, quando nós comparecemos diante de Deus, para juízo particular, nós não nos esqueceremos de quem somos, senão não faria sentido algum falar de um juízo particular. Não? Isto é o eu, que é único e intransferível. Existe apenas um único ser, que somos nós, especificamente igual às outras pessoas, numericamente distintos, porque somos únicos, somos seres pessoais. Temos a nossa identidade, a nossa personalidade, a nossa vocação, todas as demais características do eu. Tudo isso? Então, no único eu de Cristo, na única pessoa de Cristo, estão unidas as 2 naturezas, humana e divina. A própria personalidade, o que é a personalidade? O que faz parte da personalidade? Né? A identidade, a afetividade, a sexualidade, a vocação, as potências da alma, tudo isso faz parte da personalidade. A própria personalidade é intransferível ou incomunicável a outra pessoa, ainda que os pais, né, comuniquem a natureza humana a seus filhos. Não é isso que acontece? Né? Quando o esposo e a esposa, dentro do matrimônio, têm seus filhos, né? Ora, os pais estão comunicando a natureza humana
para seus filhos. Tá? Mas a pessoa dos pais é incomunicável, porque é única, singular. A pessoa do filho, embora tenha a natureza humana recebida de seus pais, a pessoa do filho é completamente distinta, diferente da pessoa do pai e da mãe. Tá certo? Então a própria personalidade é intransferível ou incomunicável a outra pessoa. É dom. Né? É dom. Um pai, ao gerar o seu filho, lhe comunica a natureza humana. Seu filho é um homem, como também o pai e a mãe são de natureza humana. Mas de nenhuma maneira os pais comunicam a sua própria pessoa ao filho. Né? O filho não é a mesma pessoa do pai e da mãe, é uma pessoa distinta. Né? É único, porque a pessoa, o ser pessoal, é ao mesmo tempo um dom de Deus e uma atuação da vontade humana. Quando os pais geram os seus filhos, o que acontece? Né? Quando o homem e a mulher se unem pelo ato conjugal, que é lícito, diga-se de passagem, apenas dentro do sacramento do matrimônio, né? A relação sexual fora do matrimônio continua sendo um pecado mortal. Né? Quer em tempos de namoro, quer o adultério, continuam sendo pecados mortais, né? Que nos colocam fora da comunhão com Deus. Perdemos o estado de graça santificante, não podemos comungar. Precisamos primeiro arrepender, confessar, retornar à comunhão, retornar à graça com Deus, para depois podermos comungar a Sagrada Eucaristia. Né? Portanto, o ato conjugal realizado dentro do sacramento do matrimônio, ele é virtuoso, e é pelo ato conjugal que os pais, ao se unirem, produzem o corpo do seu filho. Não é isso? O óvulo da mulher é fecundado pelo espermatozoide do homem. Geração do corpo, uma das substâncias que compõe a natureza humana. Mas somente Deus é capaz de criar a partir do nada e infundir no corpo uma alma espiritual imortal à sua imagem e semelhança. É por isso que o matrimônio nunca é a dois. O sacramento do matrimônio sempre é composto por 3 pessoas, né? O esposo, a esposa e Deus, porque Deus é amor. E se o esposo não estiver unido à sua esposa com este amor que é Deus, neste alicerce e fundamento que é Deus, seus mandamentos, sua graça, o matrimônio vai ruir, é claro, porque não se amam de verdade. Somente se amam de verdade quando Deus está presente, e Deus é amor. Por isso que a prole, os filhos, são seres pessoais, cuja causa da substância corporal são os pais, e a causa da substância imaterial, que é a alma, é Deus. E veja, da mesma forma, e não é exagero a analogia que vou fazer agora, da mesma forma que o sacerdote, ao impor as mãos sobre o pão e o vinho, realiza a transubstanciação, e veja, Deus obedece ao pedido do sacerdote, porque deu ao sacerdote poder, munus, para realizar tal ofício. Quando o sacerdote impõe as mãos sobre o pão e o vinho, para rezar, para realizar a transubstanciação, a consagração das espécies eucarísticas, o sacerdote pede a Deus que transubstancie o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo, e Deus obedece à ordem do sacerdote. Da mesma forma, quando esposo e esposa se unem pelo ato conjugal dentro do sacramento do matrimônio, ato que é virtuoso, que glorifica a Deus, esposo e esposa estão pedindo para Deus que Ele crie uma alma espiritual, imortal, a partir do nada e infunda no corpo, se assim for da vontade dEle. E Deus então obedece a este pedido, porque deu poder, porque deu munus pelo matrimônio a estes dois, para que sejam pais. Né? E estas explicações, esses pressupostos são também interessantíssimos para os estudos atuais que estamos fazendo. Né? Portanto, um pai, ao gerar seu filho, lhe comunica a natureza humana.
mas o Pai de nenhuma maneira lhe comunica a sua própria pessoa, que é dom de Deus. É Deus quem cria e infunde a alma. Para que exista um ser pessoal, é necessário que exista a alma racional. Então, a pessoa do Pai é distinta da pessoa do Filho, no caso da natureza humana. Isto ocorre sempre em qualquer geração que tenha por termo uma pessoa, inclusive em Deus. E assim, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, ao gerar a segunda, o Filho, o Verbo, lhe comunica a plenitude da natureza divina. O Filho é Deus como o Pai, mas de nenhuma maneira a sua própria personalidade. O Pai é uma pessoa distinta do Filho, embora ambos possuam a mesma natureza divina. Somos nós, seres humanos, imagem e semelhança de Deus. O que acontece na eternidade? O que acontece na Trindade? O Pai gera o Verbo. O Verbo, portanto, é filho do Pai, consubstancial ao Pai. O Verbo é da mesma substância que o Pai. O Pai lhe comunica a substância, mas a pessoa do Pai é distinta da pessoa do Verbo, da pessoa do Filho. E do amor entre ambos, do amor entre o Pai e o Filho, procede a pessoa do Espírito Santo. Esse é o dogma da Santíssima Trindade. Então, de maneira semelhante, nós, seres humanos, quando temos filhos, lhes comunicamos nossa natureza humana, mas nunca o ser pessoal. A pessoa é única e intransferível. Como professor, então podemos dizer que Maria comunicou a personalidade dela a Jesus, no caso. Ele teria adquirido, mas embora distinta. Na verdade, o que podemos afirmar é o seguinte: a Virgem Maria comunicou a Cristo a sua natureza humana. Não é? Mas a personalidade, o eu, não é? A pessoa de Cristo é a pessoa do Verbo encarnado. Não é? Então, as duas naturezas subsistem na hipóstase. O que subsiste a união das duas naturezas, divina e humana, em Cristo, é a pessoa do Verbo. Então, a personalidade de Cristo é a personalidade do Verbo. O eu de Cristo é o eu do Verbo. Por isso que João Paulo II vai dizer aquelas famosas frases, né? Jesus é o rosto divino do homem e o rosto humano de Deus. Porque Cristo é Deus. O eu, a personalidade, a pessoa de Cristo é a pessoa do Verbo. É nesta pessoa do Verbo que estão unidas as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Uma parte da personalidade de Cristo não foi através da alma, porque ele seguiu o mesmo caminho que nós, a natureza humana. Ele foi crescendo. Sim. Então, isso ele também incorporou a personalidade dele, além da divina. O que a teologia nos ensina é que a personalidade de Cristo é a personalidade do Verbo. Então, por exemplo, para dar um exemplo que esclareça um pouco mais isso, né? Jesus, enquanto criança, de, 3 vezes, 5 meses de idade, Jesus, né? Cristo, enquanto criança, bebê, tinha consciência de quem ele era? Tinha. É isso que vai explicar em Santo Tomás, na Suma Teológica. Tá? Diferentemente de uma criança humana, apenas humana. Né? Um bebê de 3, 5 meses ainda não tem consciência de quem ele é. Ele vai se desenvolver. Tá certo? No entanto, Cristo, vou mais longe ainda. Cristo, enquanto estava sendo desenvolvido sua natureza humana no seio da Virgem, enquanto seu corpo estava sendo desenvolvido no útero materno de Nossa Senhora, lá o Verbo já estava unido à natureza humana. Portanto, desde estes instantes, Cristo tinha consciência de quem ele era. Tá? Esse é o ponto. Mas,
porque assume a natureza humana também. Cristo é 100% Deus, 100% homem. Porque é 100% homem, ele cresce no grau de caridade, cresce na graça, na virtude e no mérito. Cristo, ao entregar sua vida por nós no alto do madeiro da cruz, nos salvou porque entregou ao Pai todos os méritos adquiridos ao longo da sua vida terrena. Cristo nos salvou enquanto homem. Entende? Esse é o ponto. Por que nos salvou enquanto homem? Porque, veja, Adão e Eva haviam perdido no paraíso a graça. Caíram na desgraça. É o resultado, a consequência do pecado mortal. Logo, perderam a graça porque caíram no pecado. Caíram no pecado porque cederam à tentação diabólica. O diabo venceu os nossos primeiros pais. Para resumir a história. Daí que, se nós quiséssemos nos reerguer das consequências do pecado original, nós precisaríamos vencer o demônio. Mas nenhum de nós éramos capazes de fazer tal coisa. Por quê? Porque o pecado original produziu uma ferida na nossa natureza, que é, dentre outras coisas, a concupiscência, a tendência para o mal e o pecado. Depois do pecado original, nós só conseguimos crescer na virtude, obedecer a Deus, auxiliados pela graça. A graça é o remédio. A graça é aquilo que corrige a ferida que o pecado original deixou em nós. Daí que Santo Agostinho vai escrever aquela obra, da correção e da graça. Vai explicar exatamente isso. Se nenhum homem era capaz de realizar a obra da redenção, se nenhum homem era capaz de derrotar, vencer Satanás, o Verbo disse ao Pai: dá-me um corpo. Em outras palavras, assumiu a natureza humana. Essas expressões estão em um dos sermões de São Leão Magno, um dos grandes sermões de São Leão Magno. Então, o Verbo de Deus, assumindo a natureza humana, é obediente ao Pai até a morte e morte de cruz, e é sendo obediente que Cristo vence e derrota a Satanás. Porque os nossos primeiros pais foram desobedientes a Deus, por isso pecaram. Cristo é obediente até a morte e morte de cruz. E por isso derrota Satanás. Apresenta a Deus os seus méritos adquiridos ao longo de sua vida terrena pela nossa salvação. Por isso que ele pagou a dívida, que nós tínhamos para com Deus. Então fomos salvos. Fomos salvos pelo único mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Bom, professor, Cristo, na medida que ele foi educado por Maria e por José, já consciente de quem ele era, podemos dizer que a educação de Maria e José ajudou eles a crescer em mérito, em caridade, ou não seria influenciado? Com certeza, com certeza. Mas veja, vou dar um outro exemplo. José era carpinteiro, não é isso? Cristo aprende o ofício de carpintaria com seu pai, certo? De tal forma que quando José morre, ele sustenta a si mesmo e a Virgem Maria, produzindo esse tipo de coisa, trabalhando como carpinteiro. Mas quando que José morre? Olha, José morre, o que nós sabemos com certeza é que José morreu antes da vida pública de Jesus. Mas nós não conseguimos precisar mais detalhes. Com que idade Jesus tinha quando José morreu, esse tipo de coisa, não conseguimos precisar. Mas temos a certeza que José morreu antes, e talvez bem antes, de Jesus iniciar a sua vida pública. Mas a questão é a seguinte: Cristo, 100% Deus. Se Ele é Deus, Ele é onisciente. Se Ele é onisciente, Ele já sabia, desde toda a eternidade, como é que se faz uma mesa, como é que se faz uma cadeira, certo? Ele não precisava aprender. No entanto, o Verbo escolheu se sujeitar em obediência a seus pais
humanos, Maria e José. O Verbo, mesmo já conhecendo todas as coisas, sendo onisciente, escolheu passar por todas as etapas de uma aprendizagem. No caso deste ofício. Por quê? Porque assumiu a natureza humana por completo. E porque dessa forma era mais perfeita a sua obediência. E crescendo na virtude, crescia na graça e no mérito. Cresceu no mérito a tal ponto que nenhum outro santo, é óbvio, vai crescer. Né? E foram estes méritos que Cristo entregou ao Pai no seu sacrifício incruento no altar da cruz. Entendeu? Cristo é Deus. Sendo Deus, é onipotente. E se é onipotente, precisava obedecer a José e Maria? Não. No entanto, ele escolhe deliberadamente, ele escolhe obedecer a seu pai e sua mãe. Por dois motivos. Primeiro, porque isso era virtuoso e o fazia crescer na graça, virtude e mérito, no grau de caridade. Segundo, porque ele quis nos dar um exemplo do que nós devemos fazer, nós devemos imitá-lo. E se Deus foi obediente, não é? Por que nós nos rebelamos, não é? Contra nossos pais, diretores espirituais, entende isso? Superiores de ordens, congregações, entende isso? É dito que esses 30 anos de vida oculta, né, valeram mais do que os 3 anos de vida pública. Nas palavras de São Luís Maria de Montfort, é exatamente isso. São Luís defende esta verdade de fé. Cristo deu mais glória a Deus, dizer, durante os 30 anos de sua vida oculta, do que durante os 3 de sua vida pública. E olha que, nos 3 anos de vida pública, Cristo fez milhares, né, de milagres, muitos milagres, prodígios, portentos, curou o leproso, ressuscitou o filho da viúva, Lázaro, multiplicou os pães, andou pelas águas, né? Fez tantas coisas. Mas nas palavras de São Luís, Cristo deu mais glória a Deus durante os 30 anos de sua vida oculta, escondida, sendo obediente a José e a Maria. Ele sendo Deus, não precisava nada daquilo, mas assumiu a natureza humana. Portanto, viveu a virtude para crescer no mérito, na santidade. E apresentar-se diante de Deus na hora do sacrifício como hóstia pura. Entende isso? Mas isso já é cristologia. Não é? Mas são questões muito interessantes. O professor, podemos dizer também que Deus ia auxiliando os pais na graça, na medida que educavam? Com certeza. Com certeza. Porque também José e a Virgem Maria foram crescendo na graça. Até o final de sua vida. Foram crescendo na graça. Assim somos nós. Ao longo da nossa vida terrena, nós podemos crescer na graça, crescer no mérito, portanto, trilhar o caminho da santidade, ou perder a graça e cair literalmente, não é um palavrão, né? Cair literalmente na desgraça. O que nos faz cair na desgraça? O pecado mortal. O pecado mortal nos arranca da graça santificante, que é um dom habitual, no qual nós podemos crescer, estagnar ou perder. Nós perdemos pelo pecado mortal, nós estagnamos pelo pecado venial, nós avançamos e crescemos na graça pela virtude. Penitência e mortificação. Professor, quanto ao conceito de pessoa, eu fiquei um pouco confusa. Essa identidade, personalidade, vem através da alma. Através da alma. Não é através das características que herdamos dos pais. É aí que está. Por isso que nós vamos ver distinções dentre os autores mais antigos e os autores mais modernos. O próprio Santo Tomás está no século XIII, os próprios neotomistas, que são contemporâneos a nós. Né? Veja, identidade, personalidade, afetividade, sexualidade, todas essas coisas que compõem o eu, né, pertencem à natureza, pertencem ao composto, portanto, de corpo e alma. Né?
existem predisposições genéticas. Hoje existem diversas investigações nesse sentido, inclusive para lidar com as explicações a nível de temperamento, por exemplo. Mas não só. Estas coisas, identidade, afetividade, sexualidade, personalidade, temperamentos, estas coisas todas que compõem o eu, elas não são apenas genéticas. Elas não são apenas funções cerebrais, não são matéria tão somente. Estas coisas são um composto de corpo e alma. Aliás, diria eu, muito mais da alma do que do corpo. Mas o fato é que, enquanto a natureza humana existe, né, nós temos aqui operação das potências da alma através do corpo. A morte corporal é uma cisão da natureza. A morte corporal nos faz perder a natureza humana. As duas substâncias são divididas. Então, as almas dos santos que estão no céu, na visão beatífica, não possuem natureza humana íntegra. Estão no céu com a parte mais nobre de sua natureza, que é a alma. Mas, como Deus nos criou substâncias compostas, por ocasião da parousia, segundo a vida de Cristo, Deus fará a ressurreição dos mortos. Então ressuscitará todos os corpos e unirá as almas novamente aos corpos, porque assim é da vontade de Deus que nós sejamos. Né? Assim Deus nos quis, por natureza humana. Né? Mas o fato é que os pais são os genitores do seu filho. Este filho tem um ser pessoal, né? Tem um eu que é determinado mais pela alma do que pelo corpo. Mas se não fosse a união dos pais pelo ato conjugal dentro do matrimônio, Deus não criaria a partir de nada e fundiria uma alma. Esse é o ponto. Quem decide isto são os pais. Deus quis deixar nas mãos dos pais a decisão de gerar ou não filhos. Portanto, a decisão de pedir ou não a Ele que criasse e infundisse uma alma. Em outras palavras, a iniciativa é do casal que se uniu pelo matrimônio, que se uniu pelo ato conjugal. A iniciativa. E não de Deus. Porque Deus quis assim dispor as coisas. Deus não obriga nem o homem nem a mulher a realizar um ato conjugal. Como Deus também não obriga nenhum sacerdote a celebrar a missa. É decisão pessoal. Livre-arbítrio da vontade. Por isso que diante das nossas decisões nós podemos crescer no grau de caridade. E pedir a Deus que realize tais milagres. Porque a criação de uma alma supera a natureza. Como a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e sangue transcende a natureza das coisas. É algo sobrenatural. É uma operação direta da graça. É um milagre. Tanto a criação da alma quanto a transubstanciação. Não está ao alcance de nós criar uma alma, não está ao alcance nosso transubstanciar o pão e o vinho, não está ao nosso alcance bilocar, não está ao nosso alcance operar prodígios, curas, milagres, entende? Isso é milagre, operação extraordinária da graça. Tá? Mas no caso do matrimônio e do sacerdócio, Deus colocou a sua ação submetida ao nosso arbítrio. Esse é o ponto. Porque são caminhos de santidade. Porque são caminhos de vocação. Tudo bem? Tudo bem. Então vimos já dois pressupostos. Né? Vimos o que é natureza, vimos o que é pessoa. Então a natureza responde pelo o que a coisa é, pessoa responde por quem o sujeito é. Vamos avançar para o terceiro pressuposto, parágrafo 68, ainda na página 93, o conceito de geração. Então agora nós vamos ver o que é gerar, o que é geração. Tá? Diz o texto: a geração, propriamente dita, responde à seguinte definição: é a origem que um ser vivente tem de outro ser vivente por comunicação de sua própria natureza específica. Isto é gerar. Tá? Então a geração é
a comunicação de uma natureza específica. Gerar é a origem que um ser vivente tem de outro ser vivente, por comunicação de sua natureza. Daí que as plantas geram outras plantas, os animais geram outros animais, os homens geram outros homens, o Pai, na eternidade, gera o Verbo. Mas interessante, os anjos não geram outros anjos. Curioso, interessante. Para os anjos, que são seres ontologicamente mais perfeitos do que nós, com dignidade maior do que a nossa, porque possuem mais da imagem de Deus do que nós, os anjos, que ontologicamente são seres mais perfeitos, são incapazes de terem filhos, são incapazes de gerar quer uma alma humana, quer um outro espírito angélico com natureza igual a si. Por que é assim? Porque assim dispôs de divina providência. Deus quis criar todos os anjos simultaneamente, de uma só vez. E não está na natureza angélica a capacidade para gerar outros anjos. Então essa é a definição de geração, a comunicação da natureza específica. De acordo com essa definição, para que a geração seja verdadeira e real, temos que reunir as seguintes condições. Primeiro, letra A, que o gerado seja um ser vivente. Por falta dessa condição, não se dizem gerados por nós as lágrimas, embora procedam de um ser vivente. Então as lágrimas procedem de um ser vivente, mas esse processo pelo qual nós expelimos as lágrimas não se chama geração. Porque para ser geração, o gerado precisa ser um ser vivente. Segunda condição para que exista geração, que o gerante seja também um ser vivente, porque somente os seres viventes podem gerar, certo? Somente os seres que vivem e que, portanto, possuem alma, que anima o corpo, podem gerar. Então, primeira condição, que o gerado seja um ser vivente. Segunda condição, que aquele que gera seja também um ser vivente. Terceira condição, que o gerado proceda do gerante por uma ação verdadeiramente vital, já que esta é a única forma de comunicar um vivente sua natureza a outro vivente. Por falta desta condição, não se pode dizer que Eva tenha sido gerada por Adão, ainda que interpretemos materialmente a passagem bíblica da formação de Eva por uma costela de Adão. Adão e Eva não tiveram pais humanos. Eles são os primeiros seres humanos. Foram criados por Deus em idade adulta, postos no paraíso, mas isso também é doutrina da criação, outra área da teologia. Certo? Então, que o gerado proceda do gerante por um ato vital, por uma ação verdadeiramente vital. Quarta condição, que o gerado se assemelhe ao gerante na mesma natureza específica, como o homem gera outro homem, um cavalo gera outro cavalo. Então, os seres viventes geram outros seres viventes, lhes comunicando a sua natureza específica. Por isso não pode dizer-se que são gerados por nós os cabelos da nossa cabeça. Porque aos cabelos nós não comunicamos a nossa natureza. Disto se depreende o quê? Ora, que, primeiro, na eternidade, o Pai gera o Verbo. Então, a natureza divina do Filho tem como causa o Pai na eternidade. É o Pai quem gera na eternidade seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo. E a Virgem Maria gera quem?
o Verbo encarnado, segundo a natureza humana. Não é? Essa é a questão. A Virgem Maria não é causa da natureza divina de seu filho. Em outras palavras, a Virgem Maria não produz, não gera o Verbo. Mas a Virgem Maria gera o Verbo encarnado, que é Cristo. Tá certo? Daí fazemos eco àquela pergunta que fizemos na aula passada, dizendo que vai cair na prova. Né? Nós perguntávamos se Cristo existia desde toda a eternidade, se Cristo existe desde toda a eternidade. E vimos que não. Quem existe desde toda a eternidade é o Verbo. Cristo, que é o Verbo encarnado, é a natureza divina, coeterna, consubstancial ao Pai e ao Espírito, mas que se uniu à natureza humana, que é criada em um instante, em um momento histórico. Então, o corpo e a alma de Cristo têm um princípio no tempo. E a união do Verbo com a natureza humana, o Verbo encarnado, este sim o chamamos de Cristo. Tá certo? Mas hoje quem vive eternamente é Cristo ou é o Verbo? Aí que está. Uma vez que a natureza divina se uniu à natureza humana por um inefável mistério, Cristo. A pessoa de Cristo. Vive na eternidade. E a coisa que para Deus não tem tempo. Exato. Mas nesse caso, Por isso uma referência. por isso nós dizemos que Deus é transcendente e também imanente. As duas coisas, ao mesmo tempo. Deus é transcendente, portanto Deus é eterno, Deus enquanto trindade. Deus é transcendente, eterno, ou seja, Ele olha para o tempo de fora do tempo, porque o tempo também é criatura divina. Então, aquela analogia que sempre nós fazemos, constrói-se uma linha do tempo na lousa, nós olhamos para a linha do tempo de fora dela, de maneira semelhante a como Deus olha para a história. De maneira análoga. Deus olha para a história de fora dela, Deus é transcendente. Por isso que para Ele tudo é presente. O que aconteceu há 6.000 anos atrás, o que vai acontecer, sabe Deus quanto tempo ainda não é. Para Deus tudo é presente, Ele é eterno. Para nós não, nós olhamos para a história de dentro dela, portanto já conhecemos o que passou, boa parte, conhecemos boa parte do que está acontecendo e podemos fazer inferências, deduções sobre o que vai acontecer. Nós olhamos para a história de dentro dela. Deus é transcendente, mas atua na história. E atua na história desde a criação. Atua na história de maneira mais intensa com Abraão. Quando ele começa a construir uma história de salvação, atua na história, sobretudo e principalmente, quando se encarna o Verbo, assume a natureza humana, o eterno entra no tempo, o imenso se esconde no fragmento e vem viver entre nós, e vem ser reclinado num presente, adorado pelos pastores, pelos magos, e leva a vida escondida. É por isso que, se nós queremos ser católicos de verdade, nós devemos saber que o cristianismo não é uma religião que nós conhecemos com pouco estudo, ou com pouca ascese, ou com pouco esforço. Se queremos ser católicos de verdade, é preciso sondar os mistérios de Deus com perseverança, constância. É preciso rezar, é preciso viver a penitência, os estudos, a mortificação. Porque Deus não se deixa encontrar por aqueles que vivem no raso e na superficialidade. Deus não se deixa encontrar por essas almas que vivem na superficialidade, no raso, e que não querem descer na profundidade do mistério. E para descer na profundidade do mistério de Deus, o primeiro passo é a vida de oração. Quem não reza nunca entenderá os mistérios de Deus. Nunca, portanto, conseguirá entender a teologia. Porque é o Espírito Santo que nos ilumina com sua graça, que ilumina a nossa inteligência, que fortalece a nossa vontade para que possamos compreender as verdades de fé, mas não só compreendê-las, também vivê-las.
quem está no raso. Daí São João da Cruz vai dizer nos seus textos, no cântico espiritual, que a tempestade atormenta os navios e os barcos que estão na superfície. Porque quando nós mergulhamos no oceano profundo, pode cair a tempestade que for lá em cima, que aqui embaixo nada nos atinge. Metáfora para explicar que para os santos, mas pode vir a provação que for, a perseguição que for, as dores, os sofrimentos, as difamações, as calúnias, as doenças, pode vir o que for, nada nos abala. Nada abala os santos na sua fé, na sua integridade, nas suas virtudes. Não é? Os santos são como João Batista, pessoas de têmpera, de fibra, e que não se deixam dobrar pelo primeiro espinho que espeta no dedo. Não é? Entende isso? Ah, sou católico, pronto, começou a primeira perseguição. O que é isso? O sujeito já se espanta. Diz já também o apóstolo, né? Ora, se eu quisesse a aprovação dos homens, não seria servo de Cristo. E diz também o livro da sabedoria, se queres servir ao Senhor, prepara o teu coração para a aprovação. Porque ela virá. Porque seguir a Cristo é abraçar com Ele a cruz. Não existe cristão sem a cruz, já afirmava Santo Irineu de Leão. Se queremos ser cristãos, é necessário abraçar a cruz. E com Cristo entregar a vida. Mas os santos de sétimas moradas, sobretudo, nada os abala. Nada. Mas voltemos para o nosso objeto de estudos. Eu suponho que Maria gerou o Verbo encarnado. Podemos afirmar que, para que Maria pudesse gerar o Verbo encarnado, Deus, antes de tudo, precisou alterar a natureza de Maria, já que todo ser humano que gera outro ser humano geraria um ser com pecado. Deus não alterou a natureza da Virgem Maria. Né? A Virgem Maria tem natureza humana, né? Como todos nós, corpo e alma. Aliás, a Virgem Maria foi gerada por um ato conjugal natural, a união de seu pai e de sua mãe, que a tradição costumou chamar de São Joaquim de Santa Ana. Né? Cristo não. Cristo não foi gerado, a natureza humana de Cristo não foi gerada por um ato conjugal natural. A natureza humana de Cristo foi gerada, já vimos, já afirmamos, pela ação extraordinária da graça, porque o Espírito Santo fecundou o óvulo da Virgem Maria. Enfim, então a Virgem Maria tem natureza humana, igual a nós. O que acontece é que ela é a Imaculada Conceição. Ela foi preservada de toda mancha e toda ferida do pecado original, né, no que diz respeito à concupiscência. Então, na Virgem Maria não existia concupiscência ou inclinação para o mal, inclinação para o pecado. Daí que, na Virgem Maria, nós não encontramos nem pecado original, nem pecado atual, mortais e veniais. Ela nunca cometeu qualquer pecado mortal, qualquer pecado venial. No entanto, a natureza humana da Virgem Maria era também da descendência de Adão. Por isso, a possibilidade da Virgem Maria se cansar, sofrer inclusive fisicamente, envelhecer, é uma natureza humana da descendência de Adão, pós a queda. Mas não é pecado que o envelhecimento, a morte não é consequência do pecado? São consequências do pecado original. A Virgem Maria foi preservada de toda a consequência do pecado original no que diz respeito à concupiscência. Mas tem certeza? A Virgem Maria envelheceu. Envelheceu mesmo? Envelheceu. A Virgem Maria envelheceu. A Virgem Maria era passível de sofrimentos, como o próprio Cristo. Né? A Virgem Maria se cansava. Né? Essas coisas, que são todas elas traços da natureza humana pós-queda, a Virgem Maria, como Cristo, também experienciaram. Né? Porque tomaram a natureza humana da descendência de Adão, para, no caso de Cristo, restaurá-la, regenerá-la, né? Nos salvar. Agora, o fato é que a Virgem Maria foi preservada de toda a culpa do pecado original, que diz respeito à concupiscência. Então, nela não havia culpa,
nela não havia a inclinação para o mal, a inclinação para o pecado. A concupiscência vem também do composto alma e corpo ou vem na alma? Ela tem origem na alma na medida em que a causa da concupiscência foi o pecado de soberba e desobediência. Para cometer o pecado de soberba e desobediência é necessário ter livre-arbítrio, e a capacidade para o livre-arbítrio é a potência da alma, a potência da vontade. Então, a concupiscência tem sua origem na alma, mas é cometido pelo corpo. Então, o pecado ele é realizado pelo composto de corpo e alma. Mas tem sua origem não no corpo, e sim na alma. Mas Origem é no sentido na de alma deliberação. recebida. A alma recebida de Deus já vem com a concupiscência ou A a alma, alma que não... a alma de Adão e Eva ou a nossa alma A da sua nossa posteridade? alma. Nossa alma. Nossa alma é criada por Deus a partir da infinita no corpo, com as consequências do pecado original. Portanto, com a concupiscência. Maria não. Exato. Por isso que quando... Maria não. Maria foi preservada. Na verdade, o texto dogmático ensina que a Virgem Maria ela foi redimida desde o instante da sua concepção em vistas dos méritos de Cristo. Então é porque a Virgem Maria foi mãe de Cristo que ela foi redimida de toda essa culpa do pecado original no que diz respeito à concupiscência. Mas ela transferiu a natureza humana para A natureza humana para Cristo. por isso que ela então envelheceu. Exato. E também sentiu algumas coisas. Exato. Daí que a Virgem Maria transmite a natureza humana para seu filho, o Verbo encarnado, também sem a marca e a ferida do pecado original no que diz respeito à concupiscência, que é o objeto primário do pecado original. Os objetos secundários do pecado original, as consequências secundárias do pecado original, são estas outras: o envelhecimento, o adoecimento, o sofrimento físico, a morte. Tá? São objetos secundários do pecado original. A perda da ciência infusa. A perda da ciência infusa. Mas o núcleo, o objeto primário do pecado original, a Virgem Maria foi preservada, né? E transmite a natureza humana para seu filho, o Verbo encarnado, também uma natureza humana preservada desse objeto primário do pecado original, que é a concupiscência. Tá? Agora, a alma, a natureza de Adão e Eva foram criados por Deus no paraíso em graça santificante. Deus não lhes deu já uma natureza com concupiscência, pelo contrário, né? Agora, porque perderam a graça préternatural pelo seu pecado mortal de soberba e desobediência, a ferida entrou na natureza humana, de tal forma que agora eles transmitem esta natureza ferida, daí a necessidade do batismo, que na nova lei confere pela primeira vez na história de salvação pessoal a graça santificante. Então, a criança recém-nascida tem a presença de Deus? A criança recém-nascida tem a presença de Deus? É uma pergunta cabulosa. Tem que sustenta o ser. Exatamente. A resposta deve ser: tem, mas qual? Esse é o ponto. A criança recém-nascida tem uma presença de Deus ontológica, que lhe sustenta no ser, mas não tem a presença de Deus com relação à graça santificante, que é a amizade com Deus. Por isso, a criança recém-nascida não é filho, filha de Deus ainda, é criatura. Tá? É o sacramento do batismo que absolve a culpa eterna e temporal do pecado original. Esse sujeito foi batizado adulto, nunca foi batizado, né? Se converteu agora, foi batizado adulto. O sacramento do batismo perdoa, absolve a culpa e a pena eterna e temporal do pecado original e dos pecados atuais. E confere pela primeira vez na vida a graça santificante, a amizade com Deus, os dons do Espírito Santo, os dons ordinários do Espírito Santo, de tal forma que o sacramento do batismo nos torna filhos no Filho Cristo Jesus. Essa é a graça conferida pelo sacramento do batismo.
Professor, então, em Maria, Deus infundiu todas as graças e virtudes desde sempre, para que ela conseguisse se manter virtuosa, desde sempre. Desde a sua concepção. Desde a sua concepção. Exato. Desde a sua concepção. É por isso que a graça conferida à Virgem Maria é maior, mas ultrapassa de longe todas as graças que foram concedidas por Deus aos santos. E a graça que foi concedida a Cristo, na qual ele cresceu enquanto homem, supera de longe as graças da Virgem Maria. Por isso Cristo é o único homem que pôde realizar a nossa redenção, né? Com sua paixão, morte e ressurreição. Você deve perguntar, mas Nossa Senhora tinha as mesmas condições que Eva antes da desobediência, professor? Se ela tinha as mesmas condições? Assim, ela foi criada em estado de pureza antes da desobediência. Porque, assim, Eva veio e estragou tudo, né? Parece um pouco lógico que ela deveria ter ciência infusa. Se ela não teve pecado original, então, ela deveria ter uma proximidade tal de Deus, ela deveria ter ciência infusa. Alguns teólogos defendem isso, argumentam, né, a favor disso. Mas o magistério da igreja ainda não se pronunciou definitivamente sobre isso. Mas, por exemplo, o padre Garrigou Lagrange vai por essa linha. O próprio padre Antônio Rui Marinho também defende isso, que ela teria ciência infusa, que ela teria um conhecimento infundido por Deus por graça. Existem teólogos que defendem isso. Nós podemos traçar um paralelo entre a Virgem Maria, entre Eva e a Virgem Maria. Aliás, o primeiro ao longo da história da igreja que faz isso é São Justino de Roma, que morreu mártir, um filósofo convertido ao cristianismo, né? São Justino vai dizer que, como Cristo é o novo Adão, né, a operar a obra da nossa regeneração, porque se todos morreram em Adão, todos reviveram em Cristo. A Virgem Maria é a nova Eva, porque é a mãe do novo Adão. Né? Então, aquilo que Eva perdeu pelo seu pecado, a Virgem Maria começa a recuperar pela sua virtude. Entende? São vidas opostas, né? Produziram frutos opostos. Né? Nós podemos traçar um paralelo, isso é possível. Né? Tudo bem? Mas vamos adiante. Vamos terminar pelo menos o último pressuposto. Né? Esse é o parágrafo 69 que vou ler agora. Né? O quarto pressuposto, então, deste dogma é o seguinte: o termo, o fim da geração nos seres intelectuais ou racionais. Este pressuposto é importantíssimo na Mariologia e a chave fundamental para entender o verdadeiro alcance e significado de sua materialidade divina. Nos seres irracionais, com efeito, o termo da geração é outro animal da mesma espécie. O cavalo gera outro cavalo, o cachorro gera outro cachorro. Mas não uma pessoa. Os animais não são seres pessoais. Por quê? Porque os animais não estão conscientes do eu. Na psicologia tomista, nós vamos perceber que os animais possuem uma certa consciência. Mas nunca é a consciência do eu, é a consciência do meio exterior. Os animais sabem que podem conhecer todas as coisas pelos sentidos, mas eles não sabem que podem saber que conhecem todas as coisas pelos sentidos. Eles estão conscientes de todas as coisas exteriores, mas eles não estão conscientes de si mesmos. Somente nós, seres humanos, temos tal grau de consciência, acima dos animais. Então, os seres irracionais, com efeito, nos seres irracionais, o termo da geração é outro animal da mesma espécie, mas não uma pessoa, posto que os animais irracionais não são pessoas. Em contrapartida, nos seres intelectuais ou racionais,
em Deus e no homem, o termo da geração é outra pessoa distinta daquele que gera. Dentre as naturezas, dentre os seres racionais, intelectuais, quais são as naturezas intelectuais? Deus, os anjos e o homem. Mas dentre essas três naturezas, apenas duas é capaz de gerar: Deus e os homens. E o termo da geração é outra pessoa distinta de si. Daí que o Pai gera o Verbo, o Filho, na eternidade, comunicando sua substância, mas o Verbo é uma pessoa completamente distinta da pessoa do Pai. Tá certo? O Pai eterno gera a pessoa do Verbo, distinta da pessoa do Pai, ao comunicar em sua mesma natureza divina. Um homem, ao gerar seu filho, gera a pessoa de seu filho, distinta da pessoa do Pai, ao comunicar-lhe a natureza humana. Ou seja, gerar seu filho homem. Daí que nós podemos afirmar que Maria gera Cristo. Não porque Maria é a causa da existência do Verbo, da natureza divina. Porque a causa do Verbo é o Pai, na eternidade. Mas Maria gera Cristo no momento em que comunica ao Verbo a natureza humana. Tá? Porque o corpo, a carne, o sangue que corria nas veias de Jesus eram da Virgem. Deus Pai gera o Verbo. Agora, Deus Pai gera o Verbo. Nós somos gerados pela Trindade ou pelo Verbo? Nós, seres humanos, a doutrina da Igreja Ou as criaturas. Tá. Tem duas respostas para essa pergunta, né? Quando Deus cria todas as coisas, é Deus enquanto Trindade que cria tudo aquilo que existe, desde a pedra, passando pelos vegetais, animais, seres humanos, anjos, certo? Todas essas criaturas são tiradas do nada por Deus enquanto Trindade. Tá? A mesma coisa a alma humana. Quando Deus cria a alma humana a partir do nada dentro do corpo, é Deus enquanto Trindade quem cria a alma humana. Tudo bem? Não sei se isso esclarece. Tá? Nós poderíamos entrar em outros detalhes. Tá? O fato é que o Pai quis que o Verbo governasse toda a criação. Tá certo? Então todas as criaturas pertencem ao governo do Verbo, depois da encarnação, ao governo de Cristo. Por isso que Cristo há de vir para julgar os vivos e os mortos. Porque todos pertencemos a Ele. Ele é o Rei do Universo, não é isso? Ele governa todas as coisas. Outros pormenores dessa afirmação que fizemos. A diferença entre a geração da pessoa divina do Verbo, por ser eterno Pai, e a geração de uma pessoa humana, por outra pessoa humana, consiste, entre outras, em que na geração divina do Verbo, o Pai lhe comunica a sua mesma natureza divina, numericamente a mesma, embora não sua própria personalidade de Pai, como já temos dito. Então, o Pai e o Filho são a mesma natureza, mas não a mesma pessoa. Mas numericamente são a mesma substância. Nós, seres humanos, não somos numericamente a mesma substância, porque o corpo que temos é só nosso, porque a alma que temos, que compõe o que somos, é só nossa. Então todos nós somos da mesma espécie, mas numericamente temos substâncias distintas. Cada um tem uma única alma. Por isso, numericamente, nós podemos contar quantas almas existem nessa sala, por exemplo. Ou quantas naturezas humanas existem especificamente iguais, numericamente diferentes nessa sala. Em Deus não é assim. Em Deus nós temos o Pai e o Filho, e o Espírito Santo, obviamente.
Três pessoas distintas, mas uma única substância e numericamente a mesma substância. Mas três pessoas distintas subsistindo. Subsistir significa existir por si mesma. Então as pessoas divinas existem por si mesmas em uma única substância. Um único Deus. Tá certo? Esse é o ponto. Tá? Eu não entendi porque nós somos essa diferenciação, cada um é uma substância. Tá. Todos nós somos seres humanos, certo? Então somos especificamente iguais. Isso quer dizer que todos nós que estamos nessa sala temos um corpo e uma alma. Especificamente iguais. Todos nós temos uma alma igual, todos nós temos um corpo igual enquanto espécie humana, enquanto composto de carne e ossos. Certo? Então a natureza humana que todos nós temos nessa sala, ela é composta por um corpo e uma alma. Mas as nossas substâncias de corpo e alma são numericamente distintas. Ou seja, eu tenho a minha alma, você tem a sua alma, ele tem a alma dele. Eu tenho o meu corpo, você tem o seu corpo, ele tem o dele. Cujos acidentes são diferentes. Um sujeito é mais alto que o outro, um mais magrinho do que o outro. Mas um corpo é especificamente igual. Tá? Então nós afirmamos o quê? Todos nós que estamos nessa sala, por exemplo, temos a substância espiritual e corporal especificamente igual, mas numericamente diferente. Porque todos nós somos indivíduos com uma porção de matéria, com uma alma que é única, distinta uma da outra, embora seja especificamente igual. Isso não acontece em Deus. Tá? Deus enquanto Trindade. Tá? Em Deus nós temos uma única substância, e embora temos três pessoas distintas, né, essas três pessoas distintas subsistem na mesma substância. Numericamente a mesma. Só existe um Deus. Nós cremos em um único Deus. Vamos fazer uma analogia grosseira. Né? Vocês já viram aqueles gêmeos, os gêmeos que nascem grudados, são os gêmeos siameses, né? Que nascem grudados. Imaginem que três pessoas nasceram assim, grudadas uma na outra. Né? Nós temos um corpo só, não temos? Um corpo só, inclusive um só coração e tudo mais. Mas três pessoas distintas, né? É claro que eu nem sei se existe três pessoas. Eu acho que não. Mas imagine, só para fazermos a analogia. Essa seria uma analogia grosseira para significar Deus. Uma única substância, numericamente a mesma, como esse ser teria um único corpo. Numericamente o mesmo, mas três pessoas distintas. Em Deus é assim que funciona. Um único Deus, portanto, uma única substância, né? Três pessoas distintas, subsistindo na mesma substância. Tá? Isso não vale para nós. Nós temos a espécie humana subsistindo em substâncias especificamente iguais, numericamente diferentes. Porque cada um tem o seu corpo, cada um tem a sua alma. Né? E nós podemos ir para lugares diferentes. Somos pessoas diferentes, numericamente diferentes, em substâncias de espécie idêntica, mas numericamente distinta. Clareou um pouco? Talvez? Se você me dá aquele exemplo da vela, O exemplo da vela. com três chamas, Exato. por exemplo. Por exemplo, talvez seja um exemplo melhor. É Exato. uma vela só, mas com três chamas. Quando, por exemplo, nós temos, na verdade, uma única chama, né? Imaginem Deus como isso. Aviso. Exato. Imagine Deus como uma única chama que foi produzida pela junção de três pavios, de três velas. Então nós temos ali três pavios, mas uma única chama. Como em Deus nós temos três pessoas distintas, mas subsistindo na mesma substância, na mesma essência, na mesma natureza. Não vale para Deus o que vale para nós. Nós somos diversos seres humanos
nós subsistimos na mesma espécie, mas não na mesma porção de substância. Porque cada um tem a matéria do seu corpo, cada um tem a sua alma. Igual na espécie, distinta na substância. Cada um tem a sua porção de substância. Entre aspas, porção. E os anjos são espécies diferentes. Todos os anjos são numericamente distintos e especificamente distintos, porque cada anjo tem a sua própria espécie. A espécie de cada anjo é única, o que não acontece conosco. Nós somos da mesma espécie, mas seres pessoais distintos, numericamente distintos, embora nós temos substância espiritual e substância corporal da mesma espécie, mas subsistindo em indivíduos separados, inclusive fisicamente separados, né? Em Deus nós temos 3 pessoas, mas que não são separadas pela substância. 3 pessoas na mesma substância. Certo? É um mistério da Trindade. Isso é o que a gente sabe, vai saber o que é. Exato, quer dizer, na visão beatífica nós veremos coisas que nem imaginamos ainda. Conheceremos a Deus de tal forma que nem é possível sondar ainda. Porque isso é o que a fé nos deu a conhecer, o que a revelação nos deu a conhecer. É o conhecimento mediado, né, pela revelação divina. Tendo em conta estes princípios fundamentais, a explicação teológica do dogma da paternidade divina de Maria se facilita extraordinariamente, como veremos em seguida. Então, na aula de hoje, nós ficamos nos pressupostos, nos 4 pressupostos, e já caminhamos para o fim da nossa aula de hoje, né? Vimos, então, o conceito de natureza. Natureza responde pelo o que a coisa é, a essência. Vimos o conceito de pessoa. Pessoa responde pelo quem a coisa é. Quem somos nós? Quem o sujeito é? Nós vimos o conceito de geração. Gerar é quando um ser vivente dá origem a outro ser vivente lhe comunicando sua natureza. E nós vimos que o termo da geração dos seres intelectuais e irracionais são justamente uma pessoa, uma outra pessoa, distinta daquele que o gerou. Então, estes são pressupostos muito importantes para entendermos o que está na sequência. A partir da nossa próxima aula, então, quarta-feira da semana que vem, nós vamos estudar o dogma propriamente dito, que começa a ser explicado pelo Padre Antônio Rui Maria na página 70, e vai da página, no parágrafo 70, perdão, e que vai da página 95 a 100. Nós vamos extrair daqui certos recortes para que possamos estudar em aula. Então, quem quiser, de repente, quem ainda não leu, que quiser ler o texto dessa semana, né, que temos, nós vamos ficar nesse texto para estudarmos cada um dos detalhes deste dogma da maternidade divina. É o que nós faremos na próxima aula e na segunda. Muito possivelmente. Tá bem? É isso. Se mais alguém ainda tem alguma dúvida, eu estaria aqui no final da aula. Quem quiser conversar, quem quiser perguntar, me coloco à disposição. Nos encontramos